chegou lá o Jacques Wagner com... Isso foi uma coisa engraçada que o Hélio Gaspar escreveu na Folha e que eu achei bom demais. Na época da Lava Jato, pegaram um monte de relógio de luxo na casa do Jacques Wagner. Aí o Jacques Wagner falou que pegaram 13 relógios de luxo na casa do Jacques Wagner, e ele falou que não era original, que era cópia chinesa. Tá. Agora fizeram busca e apreensão e pegaram mais uma vez óculos de luxo na casa dele. Aí o Gato falou, mas caralho, é o maior colecionador de falsificação tecnológica do Brasil, é o Jacques Wagner. Toda vez a Polícia Federal vai na casa dele e pega um monte de falsificação. Né? Então, chegou, né? O que o PT temia aconteceu. Chegou no PT, que o Centrão temia também está acontecendo. Chegou no Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, assim, cara, cheio de operação em cima dele, todo enrolado, ele com baita do medo de perder a eleição pro Senado, e tá perigando perder a eleição pro Senado, e se ele perdeu o poder, vai pra cadeia, fica o resto da vida. Então, tem um bang-bang ali. Acho que só adicionar mais um ponto também que interessa para eles ofuscar, tanto, e acho que tem funcionado tão bem, que você nem citou, que é o escândalo do INSS, né, Kim? Cada vez que saía alguma coisa do escândalo do INSS, se aproximava muito do Lula. Eu acho que ficar soltando essas coisas do Banco Master, o Banco Master tomou uma proporção tão maior que ofuscou todo o escândalo do INSS, cara. Não se fala mais nisso. A gente está aí há, sei lá, 70 dias da eleição, o filho do Lula estava envolvido nisso, né? O Lulinha estava envolvido nos desvios ali, nos descontos indevidos do INSS, da Previdência dos aposentados, e não se fala mais nisso, cara. Não tem mais uma notícia, ninguém ataca mais o Lula em respeito a isso. E o jeito que travou a investigação foi o mais ridículo de todos. Eles travaram a quebra de sigilo bancário do filho do Lula e da empresária que eu esqueci o nome, porque o nome da CPI era CPI do crime organizado, então não poderia investigar algo relacionado ao INSS. Cara, assim, foi o Gilmar Mendes que travou, né, se não me engano. Quase que foi crime organizado? Foi. Eu acho que foi o Gilmar. Assim, é um negócio impensável, cara. A comissão autoriza, os caras vão no STF, o cara fala, não, qual é o nome da CPI? CPI do crime organizado. Ah, não é do INSS, então não pode investigar isso. Tudo bem, então vamos abrir uma do INSS. Aí não pode também, porque caramba, bicho. E no INSS, que eu fui membro, quem barrou a quebra do Lulinha foi o Dino. Ele falou, não, foi votação, que foi uma justificativa esdrúxula, né? Porque ele falou, foi votação em Globo, né? Porque a gente vota quebras em Globo, né? Não fica votando nominalmente quebra. Requerimento por requerimento. Requerimento por requerimento de quebra de sigilo, né? Nunca foi feito assim. Sempre, desde a redemocratização, tem CPI, você vai, olha, vamos quebrar desse grupo aqui, né? Do Lulinha, Banco XYZ, com outra curiosidade, né? A gente pediu convocação dos bancos que tinham feito acordo de crédito consignado dos aposentados, incluindo os maiores bancos do país. O PT que barrou a convocação dos bancos. Isso eu nunca vou deixar esquecer. Quando a gente quis investigar banqueiro, quem barrou foi o PT. O PT votou contra, o governo formou maioria. Mas é o tipo de informação que não tem pertinência, né, cara? É o tipo de informação que é relevante. Já estão falando disso há quanto tempo? Quanto tempo? E mesmo assim, não dá em nada. E votou para proteger banqueiro. E depois não sabiam dizer, não, é porque eles não estão no escopo da investigação. Enfim, nunca se esqueçam disso, né? Quando o PT vier falar das elites, os bilionários, né? O BBB, PET, bilionário, não sei o quê. Lembre-se que eles que ficaram muito no governo PT, os bancos ganharam sempre muito, não ganharam? Sempre ganharam muito, só que eles sempre tiveram... Isenção fiscal, né? A gente que não, a gente enfrenta a elite, a gente enfrenta os banqueiros, né? Mas, enfim. E a Bet? A Bet vai ser pauta desses debates da eleição? Eu acho que pouco, porque assim, é um problema grande, mas... Porque na tem Copa outras, foi, né? Tem outras... porque na Copa era tipo assim... Descarado. Não era só que é descarado, mas era... Não deixar esquecer. Quando a gente quis investigar banqueiro... não era só que é descarado, mas era meio que assim, o intervalo comercial era ou você falava do jogo ou você falava da bet, né? Então o debate estava centrado nisso. Na eleição, eu acho, tem segurança pública, tem escândalo de corrupção, tem economia. E outra coisa, na véspera de eleição, quem vai pedir voto não quer ficar arrumando briga com influenciador. E bet interessa para influenciador. Cara, a gente teve uma CPI que era para investigar isso. O Cleitinho tirou foto com a Virgínia, porra. Você acha que esse cara falou na véspera da eleição,
vamos acabar com o Bet. Não, cara, os grandes líderes populares do Brasil, e essa é a nossa denúncia, inclusive, para os membros da famigerada direita, eles são influenciadores, eles não são políticos. Eles não são pessoas interessadas em colocar uma pauta e discutir aquela pauta, independente da popularidade. Os caras estão preocupados em ser popular. Então, puta, cara, Bet é um negócio popular pra caramba, né? Mó galera, pô, deixa isso pra depois. É isso. Ah, Então, mas eu acho que Arthur, eu vou discordar, viu? Porque o Lula ele tá batendo em bet porque ele entendeu Mas é diferente. que as pessoas veem como um problema e que Mas é interessa diferente. para ele mesmo o interesse dele sempre sendo taxar e não proibir ou restringir, ele agora Mas tá, não, eu sempre fui contra. Mas é diferente porque é o seguinte, o Lula Câmera. precisa realmente resolver um problema de endividamento no Brasil, que é um problema dele, e ele sabe que ele vai ser eleito, isso é um problema dele, né? E existe uma outra questão que é o seguinte, o PT tem uma base muito forte. O que o PT manda fazer, o petista vai lá e obedece. Os influenciadores não. Os influenciadores estão sem base, velho. Qual é a base dos caras? O Flávio Rachadinha? Então, meu, tem que me preocupar aqui, meu. A Virgínia tá aqui. Deixa eu tirar um quinhão de popularidade dela, meu. Tira uma foto aqui e manda pro meu amigo. É isso, cara. Eu acho que o Lula também, se ele realmente quiser ou tentar transformar isso numa pauta dele de bater em bet, ele sempre vai ser. Alguém sempre vai falar, beleza, mas você sancionou a lei. Né? E aí quando ele foi confrontado com isso, ele falou assim, mas veja bem, eu não mando no Brasil, eu não sou o rei do Brasil. Né? Então assim, ele tem esse calcanhar de Aquiles aí pra ser acusado. Tanto que nessa eu acho que a gente tá falando na mesma entrevista. Daquela influencer Natália Finanças. Governista, né? Sim, Então, tipo exato, assim, na TV Brasil. mesmo jogando em casa, na entrevista na TV Brasil, puta, cara, nem pra falar com imprensa chapa branca, o cara teve competência, né? Jogando em casa, é tipo assim, sei lá, Ele vai no EBL News e ele não consegue se desenvolver. eu entrevisto o Arthur no MBL News, e o Arthur, caralho, eu não consegui sair dessa aqui. Foda. Mano, tá de Aí o brincadeira. Arthur me pegou, hein, meu. Vamos dar uma analisada na última pesquisa aí. Você tem, Romer? Como que estão aí os candidatos? Deixa eu dar uma comentada nessa aqui, que Essa eu é a vou falar última? uma parada pra vocês. Essa é a última aí, Arthur? Dá uma olhada. Não, A essa última aqui não, a última é Real Time Big Data. O Renan apareceu com 9%. E você acha isso na daí? Big Data. Enquanto isso, você já sabe os números para ir comentando ou precisa levantar aí? Ele vai achar. Vê se eu tô sabendo de cabeça. Era 40 Eu só Lula, lembro do Renan. 35. Eu só lembro do Renan e do Caiado. Renan 9, Caiado 7. Os outros eu não lembro. O Zema tava bem abaixo, né? Eu lembro do Renan, com Fala do Zema 9%. nessa desculpa. Nessa desculpa. O Zema é exatamente isso. Desculpa. Mas nessa Desculpa, desculpa. Bolsonaro, vou ter que falar mal do porcaria. Onde está o Zema nesse espectro aí? Cara, eu não sei não sei o que meus pares pensam aqui, mas eu não sei nem se o Zé é candidato. Cara, eu vou te Você acha que dizer. ele não vai? Porque ele quer, né? Mas olha a situação do Novo, né? Como mostra que você não tem um projeto de partido verdadeiro. Por quê? O Novo, na maior parte dos estados, coligou com o PL. E não para lançar candidatos a governador do Novo, para apoiar candidatos a governador do PL. Só que o Novo tem candidato a presidente. E os governadores do PL têm candidato a presidente, que é outro. Então, o Novo dos estados está pedindo apoio para o PL. O PL está pedindo apoio para o Flávio. E o Novo dos estados está preocupado com a sua aliança estadual, em regra. Né? Então, não interessa para boa parte do partido que o Zema seja candidato. E o Zema, toda vez que ele tenta dar uma batidinha no Flávio, ele apanha dos diretórios do Novo. Ele foi desconvidado pelo diretório de Santa Catarina. Gente, não existe. O meu partido tem um candidato a presidente. Não existe um diretório se negar a receber um candidato a presidente. Então, assim, o diretório é dissolvido, meu. Cai fora. Você não quer um candidato a presidente? Então você não. Né? Você foi derrotado dentro do partido, defendendo a sua linha. O partido lançou o candidato a presidente, você tem que estar junto. Você pode ter essa diferença internamente, né? Mas aí na hora do vamos ver, estamos no partido, todo mundo vamos brigar. Eu acho que como a briga está tão grande a ponto de ficar pública, assim, e não é só pública, ficou institucional, não é uma questão que vazou na imprensa que tem incômodo novo, não, teve nota de diretório oficial, né, falando, não concordamos com o que o nosso candidato a presidente falou, né, tanto que a gente... O Chiquini é de Santa Catarina ou Paraná? Paraná. Teve do Paraná também. É verdade, teve do Paraná, e o próprio Chiquini falando que não vai pedir voto pro Zema, que vai pedir pro Flávio, e aí a resposta do Zema também é humilhante para alguém que, enfim, deveria ter o apoio do próprio partido. Ele fala, não, o Novo é diverso, tem gente que apoia o Flávio mesmo, da mesma maneira como tem gente lá também
do PL que vai me apoiar. Fala um, Zema. Não, e o mérito, Não existe, cara. o mérito da situação era o pior, né? Porque assim, se o diretório do Novo tivesse discordando a respeito de alguma proposta do Zema, vá lá. Agora, o Zema estava criticando a relação do Flávio com o Morcaro, cara. Sim. Um dos maiores corruptos do Brasil. E é nesse tema que o diretório de Santa Catarina Você decide. vai passar pano sim, você não vai falar da corrupção dele, tá? Você não ouse falar mal da corrupção do cara que eu gosto. É ridículo. Eu foco muito mais na posição midiática do Zema, porque é uma posição de covardia mesmo. É uma posição de um cara que não se posicionou sobre o que tinha que se posicionar durante o governo Bolsonaro, que viu o desmonte da Lava Jato, viu o desmonte de todas as propostas que o Paulo Guedes prometia que ia ser liberal e não sei o que lá, e não fez nada. E outra coisa que pouca gente sabe, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o Zema adora cantar de galo para falar dos intocáveis. Os intocáveis do STF. Ele faz o biquinho dele lá e fala lá dos intocáveis, porque tudo bem, e os intocáveis de Minas Gerais? E o maior perdão fiscal da história do Estado, que foi o Zema que deu para o amigo dele, que é um dos maiores doadores da campanha dele. Isso ele não fala. Você sabia que o Zema deu isenção fiscal para uma empresa que chama Eletrozema? Não. O cara deu isenção fiscal para a própria empresa, irmão. O cara deu isenção fiscal para a própria empresa. Então, além desse fato do Zema não ter virilidade, não ter coragem de bater de frente com aquilo que é errado, porque ele tem medo de perder voto, ele também fez coisa errada. Ele também foi antiliberal, ele também traiu as próprias propostas. Isso é muito importante ser dito. As críticas ao Zema não são somente, que são críticas importantes, em relação à postura dele perante o bolsonarismo, e os erros do bolsonarismo e a corrupção do Flávio. É também perante a própria campanha, as próprias promessas que ele fez, que ele não cumpriu. Né? Então, o Zema simplesmente não existe. Né? É uma representação, não existe uma... Também não pode liderar processo nenhum. A história é o seguinte, o Brasil precisa de um processo histórico sendo liderado por pessoas fortes que vão iniciar uma revolução, no bom sentido da palavra, a partir do ano que vem. Esses caras não têm condição de fazer nada disso. Agora, assim, eu acho que o Zema, ele cavou a própria cova, né? Porque, assim, quem que era o Zema em 2018? Ninguém conhecia o Zema. Como que ele se elegeu governador de Minas Gerais? Porque no debate de primeiro turno para governador em Minas, ele, ao final, né, acho que o último debate de governador, ele vai, mesmo tendo João Amoedo como candidato à presidência do seu partido, ele vai lá e declara voto no Jair Bolsonaro. Nossa, E cara, aí, muito bem como lembrado, não tinha esquecido tinha- disso, cara. Como não tinha um candidato bolsonarista em Minas, ele conseguiu os votos bolsonaristas em Minas Gerais para que ele se elegesse governador de Minas. E olha como o destino é. Agora, ele é o candidato à presidência e os diretórios por todo o Brasil estão declarando Provando voto o próprio no Flávio, veneno. provando o próprio veneno, cara. É o curto-prazismo. É uma coisa que eu sempre falo. O Partido Novo e essas pessoas em volta do bolsonarismo são pessoas que pensam sempre num projeto individual. Se eu junto um conjunto de projetos individuais, eu não tenho um projeto. Eu não tenho um projeto. Né? Para você ter um projeto de Brasil, você precisa pensar menos no seu... É um clichê, mas é verdade. Você precisa pensar menos em você e mais no que é necessário para ser feito. Né? Esses caras não têm isso. Manda, Romero. Só para avisar, a pesquisa que você pediu. Olha lá, vamos lá. Olha lá, Flávio 36, Lula 34, Zema 6, Renan Santos... Não é essa não. Tudo que é isso. Não é essa não. Ele não é... Errou! Não consegue, né, Moisés? Essa daqui é a real time que vocês pediram. Tem Não é, qual que é a várias data pesquisas dela? aqui, ó. Não, mas e aqui? Não é a última essa. Qual que é Olha a data. o instituto? Não, é só ver o instituto que ele procura. Ele colocou real time Big Data, mas não era essa não. Enfim, a última pesquisa Cadê a data? 22/7. Hoje é 25. Não, 23, né? Dia que é hoje? Não, mas essa não. 23. Hoje é dia Tem alguma 23. coisa errada aí, meu. Não, ó, ali, ó, tá vendo? No Espírito No Santo. Espírito Santo, Ah, não é não, no Brasil. Espírito Santo. Boa, Homer! Mas deixa eu... Bom, já vou adiantando, vou Bom, boa noite para a nossa audiência aqui do Inteligência Limitada Espírito Santo. Obrigado aí, Homer. Não, mas o lance é o seguinte, eu só falar uma parada disso daqui, que é o seguinte. Quando eu fui candidato a prefeito em 2020, quem acompanha muito isso, o Minato, pra caramba, o Minato era o cara que cuidava dessa parte de dinheiro. Existe uma coisa, cara, muito grave no Brasil, que é essa imprecisão de pesquisa. E eu até vejo, até talvez a boa vontade do Cássio Nunes em querer acabar com isso, criando aquela nota de confiabilidade da pesquisa perante aquela certa do resultado na urna, né?
que isso tem que levar em conta o histórico da pesquisa, senão também não adianta nada. O cara ganha o selo, ele fica falando que o candidato não tem nenhuma relevância, na véspera da eleição ele muda, pô, a gente pegou aqui ainda não, tá? O que me prejudicou demais? As pesquisas me davam 1% dela. Pra você ter uma ideia, teve pesquisa que saiu que eu tinha 1% e a Vera Lúcia do PSTU tinha 2,5%. Então você falando, não é possível que essa mulher tem mais do que o dobro da minha relevância na urna, não é possível. E a gente sempre falava isso. Eu ia nos doadores, cara, fui em vários grupos de empresários, pessoas, cara, adorei seu projeto, você é um cara sensacional, puta, tá tudo certo. Só que você tem 1%, cara. 1% não dá 1%, eu, cara, não tenho 1%. Eu não tenho 1%. Enfim, na boca de urna me deu 4% e eu fiz 10%. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho certeza que o Renan não tem 9%. Eu tenho certeza absoluta que o Renan não tem 9%. Eu tenho certeza absoluta que o Renan tem mais de 10%. Com certeza. E o fato da pesquisa não diagnosticar isso logo, tá, é uma maneira deles tentarem, sim, atrapalhar a gente. E eu não vou dizer que as pesquisas elas vão lá e adulteram o resultado, porque eu não sou terraplanista de pesquisa, mas a pesquisa ela pode muito bem mexer onde ela vai analisar, onde ela vai buscar os seus Ela faz o recorte que ela quer. ela faz o recorte que ela quer. Então, por exemplo, eu quero pegar pessoas da faixa etária mais elevada. O que eu faço? Eu uso pesquisa de telefone fixo. Eu quero pegar pessoas, quero pegar homens que sejam, sei lá, ativos economicamente. Eu vou na porta de um metrô, de um lugar perto de um estádio de futebol. Você tem maneiras de você manobrar, né, a análise para que a análise seja correta, mas ainda assim não seja um retrato fiel do que está acontecendo. Quando você vê a presença online do Renan, é um negócio absurdo, cara. E para quem acompanha a gente há muito tempo, cara, vocês viram o fenômeno bolsonarista em 2017, cara. Eu lembro disso. O Dória desesperado, que ele queria ser o próximo presidente do Brasil, enquanto prefeito de São Paulo, tava até ali bombando, mas só dava Jair Bolsonaro, irmão. O Bolsonaro falava uma coisa, tipo assim, sei lá, o Brasil é verde e amarelo. Cara, você ia nos comentários assim, o Brasil é verde e amarelo, o Bolsonaro falou, o Brasil é verde e amarelo. Era impressionante a presença online desse cara. A gente tá vendo a presença online do Renan é um negócio absurdo. Onde ele vai é recorde de audiência. Você vê os comentários tudo Renan 14, aqui é missão é inevitável, não sei o que lá. Eu tenho certeza que o Renan não tem 9%. E tem dois pontos também, né? Toda a entrevista na internet, né, que o Renan concede, em qualquer veículo, ele tem mais audiência do que qualquer outro candidato. E 2, não é só a internet. Toda vez que a gente vai para a TV aberta, o Renan participa de um programa, depois a gente vai conversar com o pessoal da TV e fala, olha, deu mais audiência que os outros também. E TV aberta, em ponto de audiência. Então, assim, que não é o nosso público majoritário, o nosso público majoritário está na internet. Então, e tem uma análise também muito simples de se fazer, que é o seguinte, não existe voluntário da campanha do Lula, não existe voluntário da campanha do Flávio. No sentido de que eles não têm um militante que está falando, puta, agora é o Lula. O Lula vai promover uma puta de uma mudança, eu voto nele com orgulho. Os jovens... No caso, inclusive, eu vi uma pesquisa, né, que saiu inclusive no Jornal Nacional, falando que o recorte de pessoas atualmente votantes, a maior parte está entre as pessoas de 40 a 45 a 50 anos. Ou seja, esse é o recorte da famosa geração X, né? Que é a X, a Millennium, aí vem a Z, a Alpha e a Beta. É o recorte da galera dos anos 80. Aquela galera que estava começando o famoso populismo, estava começando a famosa Constituição Cívica de 1988. Então é essa galera frustrada, que é mais antiga, é mais atrasada, não acompanha muita parte da tecnologia que tá aí existe, e que majoritariamente ou vai votar no Lula ou vai votar no Bolsonaro. Esse é o recorte de pessoas dessa geração, dessa época, que ou votaram a vida inteira no PT, né, primeiro no FHC, depois no PT, e depois começaram a votar no Bolsonaro, e aí se dividiram, agora eu sou de direita, agora eu sou de esquerda, ou continuam votando no Lula. Tanto homens e mulheres. Essa é a verdade. A geração Z está com a missão, está com o MBL, está acompanhando o conteúdo dos caras e fazendo conteúdo, assim como eu estou fazendo aqui agora. Entendeu? Então, é um recorte. Inclusive, também na pesquisa falou que tem quase um total de 160 milhões de pessoas aptas a votarem no Brasil.
Isso, porra, é o quê? Deve ser quase 75, quase 80% da população nacional. É muita gente. 160 milhões. Deu um total de 100 milhões, quase um pouco mais de 100 milhões, 110 se eu não me engano, nas últimas eleições de 2022 para presidente. E tem uma estimativa ali de 35 a 40 milhões, totalizando quase 160 milhões, desses 35 milhões que não foram votar, né? Então, tem uma galera maneira aí pro Renan conquistar, né? E tem uma galera pesada para tomar, tanto do bolsonarismo quanto do Lula. E a geração Z vai fazendo a construção de continuar mantendo visões futuras e mantendo o partido vivo, que isso com certeza é o mais importante. No final das contas, essa galera da geração Z, agora no espaço entre 20, né, 18, 20 a 25 anos, que quando começarem a ter filhos, irão ensinar e passar para ele em quem eles devem ou não devem votar. Bem simples. Mas a esquerda, eles são comunistas, eles acham que o Lula é neoliberal. Eles têm um apoio crítico ao Lula. Eles tipo, pô, o Lula é o que tem, mas a gente quer no futuro um cara mais radical, esquerda de verdade. Mas o Lula é o que tem. O bolsonarista nem se fala, né? O bolsonarista, pô, tô defendendo o cara que tá tudo esmerilhado aí, mano. O cara tá esmirilhado de merda aí, em escândalo de Banco Master. Pô, é um cara burro, um cara que... Pergunta assim, eu já vi podcast de bolsonaristas recentes sendo confrontados com... Cara, e a proposta do celular pra mulher? Aí o cara, né? Puta, essa foi foda, né? E o prêmio da misoginia? Né? E o não sei o que lá, né? E não sei o que lá outro, hein? E a liga... Puta, é dinheiro pro História da urna, você viu, Tarcísio? Tarcísio desconversou essa questão da urna. Foram perguntar pra ele, e aí, Tarcísio, o que você acha dessa questão da urna que o Flávio levantou, né? Ele falou assim, acho que a gente tem que virar essa página, não vamos tocar nele. Então, assim, o único cara, então, pra fazer o terceiro ponto, o único cara que você fala, puta, é esse, eu apoio esse, eu mostro o vídeo pra todo mundo, eu viro... não posso falar essa palavra, porque não tá no período eleitoral, mas eu viro apoio, né? Eu compartilho e tal, eu tô na rua, eu coloco adesivo em carro, é o Renan. É o único que você tem. E outra coisa, qual candidato ou pré-candidato está pautando o Brasil com propostas? Quais as propostas estão sendo discutidas de verdade? Eu acabei de ver o antagonista fazer um vídeo inteiro, que é o mais visto, inclusive, dos últimos dias dele, falando só das propostas do Renan. Eu vi um podcast da Globo News com a Natuzaneri, que também é um dos mais vistos, só falando das propostas do Renan. As pessoas discutem o livro amarelo, nós viemos aqui no debate, no Virar, inclusive, debater a proposta do Renan. Então, o cara está pautando o mundo real. Cara, o Ciro Gomes, inclusive, que tirou a candidatura, falou, tô vendo o Caiado e o Renan aí. Entendeu? Porque o cara também, ele também, assim, o Ciro, pelo amor de Deus, só falta o Ciro mais uma vez cair no balde do Lula, né, cara? Duvido. Eu também duvido. Duvido de nada. Eu não duvido. Ele tá enfrentando o PT, né? Ah, é verdade. No estado é verdade. Ele tá ao contrário, lá precisa bater no PT pra Inclusive, ganhar. você sabe, o governador do Ceará, que é o Romano, ele está com um problemaço de segurança pública. O Ceará, por conta do porto que eles têm ali, o Comando Vermelho quer dominar ali para concorrer com o PCC, com o Porto Santos aqui, para exportar droga. O irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, está apoiando o Eumano contra o próprio Ciro Gomes, cara. Sim, não, deu briga feia lá. Você viu que, cara, você fala, não é possível, cara. Como é que você preveria isso? Tipo, em 2018. Você fala, cara, em 2026, os irmãos vão brigar, um vai estar com o PT, o outro vai estar contra. Você fala, não é possível, é mentira. Não é, as coisas acontecem. Não, mas você olha a situação também humilhante pro bolsonarismo. O PL acabou de oficializar o apoio ao Ciro no Ceará. O PL está apoiando o Ciro, os bolsonaristas do Ceará estão apoiando o Ciro, e o Ciro fala, não vou apoiar o Flávio não. Tem um tal de Renan Não Santos vou aí. apoiar o Flávio não. Tem um tal de Renan Santos do movimento de um cara que eu já bati, É verdade. e eu prefiro, mano, apoiar um cara que tal do movimento, que é amigo de um cara que eu já desci a mão, do tanto que eu gritei com ele, do que o Flávio que tá me dando o partido dele. Olha que situação humilhante. É muito humilhante isso dos caras. É muito humilhante, cara. É muito humilhante, cara. Nossa senhora. Assim, esses caras não vão... Tô chamando? Volto a dizer. Nós precisamos de lideranças que vão direcionar o país para uma revolução histórica. Nós não vamos ter isso com essas pessoas. Isso é mais ou menos. Você quer uma coisa que eu sempre falo? É o seguinte. Você com certeza conhece alguém. Com certeza conhece alguém. Que em 2022 falou, eu votei no Jair, hein? Esse é bom. Mas esse ano... Em 2018.
mas esse ano aqui, 2022, eu não voto mais no Jair, não. Eu voto nulo, eu voto em outro, eu voto até no Lula, mas no Jair eu não voto. Eu conheço várias pessoas assim. Você conhece alguém agora que em 2016 falou: eu não votei no Jair em 22, mas no Flávio eu vou votar. Você conhece alguém? Pior, você conhece alguém que falou o seguinte: eu votei no PT em 2022, viu? Mas agora esse ano não. Esse ano eu vou te falar. Não tem. Não tem, velho. Não tem. Ou seja, acreditar no Flávio Bolsonaro é o melhor presente para o PT. Todo mundo está diagnosticando isso. A gente precisa superar o bolsonarismo urgente. E aí volta na questão que você estava falando das pesquisas, né, Arthur? Como isso influencia, né? Acho que a influência mais vista por todo mundo é o seguinte: pô, o Flávio tá lá com 40 e poucos por cento, 37, 38, então vamos nele porque é ele que vai vencer o Lula. Então essa é a primeira influência da pesquisa. Mas tem uma que é pouco comentada, especialmente porque a gente não tem fundo eleitoral, então, que é justamente a questão de doação, né? Hoje a campanha do Renan é financiada 100% por doação. E aí o fato dele não ter uma pesquisa precisa que mostre o quanto que ele tem de fato, influencia no aspecto do doador, né? Porque o cara olha e fala: porra, mas você está muito longe do Flávio ainda, né? Você está muito, sei lá, faltam 20 pontos ainda para você alcançar o Flávio. Então, olha como a pesquisa ela tem uma influência direta no voto, mas também na própria estrutura da campanha. Ô, Romeu, perguntas. Falou tudo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Correndo pra Cachorro. Ele mandou aqui pro Kim. Kim, muita gente ficou sem entender a saída da espectrocinza do MBL. Você apoia as declarações do Renan? Cara, não sei quais são as declarações do Renan, não participei e não acompanhei saída de espectro cinza. Então você está perguntando para uma pessoa que... Dando desentendido, Não, é Arthur. porque realmente eu sou desentendido. Mas talvez eu sou pequeno, cara. Realmente. Ela teve divergências dentro do movimento e nós resolvemos seguir caminhos separados. Ponto. Mas É ela isso. chamou de autoritário, alguma coisa assim? Cara, ou- eu nem sei as críticas que ela está fazendo a partir da saída dela. Não sei nem se ela está fazendo críticas. O fato é que ela tem a vida dela, ela segue a vida dela e nós seguimos a nossa, está tudo certo. Eu não vou ficar aqui gastando tempo num programa com essa relevância para ficar falando de ex-MBL, cara. Manda. Caralho, nossa, ela tá assim hoje. O Paulo Ricardo, o original, ele mandou aqui, ó. Arthur, vi sua live com Caio Mendonça e vocês comentaram sobre operadores financeiros. Como explicaria o que são esses operadores? Como pegá-los? O que devemos fazer em Santos e na Baixada Santista? Vamos lá. Um dos maiores desafios para quem é corrupto ou criminoso de algum tipo, né, seja você um traficante de drogas, seja um cara que desvia emenda, seja um cara que faz rachadinha, é você usar este dinheiro de uma forma que você não deixe rastros. Então você tem algumas maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é você pegar dinheiro vivo. Você pega uma bolsa de dinheiro. O cara vai lá, puta, roubamos 1 milhão junto. O que que faz? 500 mil pra cada um. Você pega uma bolsa com 500 mil reais. Aí você vai usando esse dinheiro. Você compra, sei lá, uma bike de 30 mil de dinheiro, faz uma viagem, paga dinheiro. Você vai usando o dinheiro, que é como essas pessoas geralmente fazem. Quando você rouba muito dinheiro, você pode fazer como, por exemplo, um presidente fez, que um amigo seu, de repente, tem um sítio que ele é do jeitinho que você quer. Ele tem ali uns pedalinhos com os nomes dos seus netos, tem foto sua na escada, de repente uma construtora reforma um triplex para você, mas o triplex não é seu. É uma forma de você usar um dinheiro que você não poderia usar. Tá? Uma outra forma é você usar um operador financeiro para esse dinheiro entrar quente na sua conta. E o que é um operador financeiro? Inclusive, nós temos um pré-candidato na missão que é especializado. Ele é um policial federal especializado em pegar operadores financeiros do PCC. O que o operador financeiro faz? Ele tem um